Vamos tratar então de resistência dos materiais com relação à deformação total sob carregamento axial. Ou seja, uma barra ou um cabo ou qualquer elemento, uma viga que está disposta completamente dentro de um plano cartesiano, né? Enfim, de um eixo, ou seja, eixo X ou eixo Y, nesse caso um eixo X, então, né? Então é um elemento que ele está num plano unidimensional, ou seja, em uma dimensão só. E nesse segmento, nesse elemento, a gente tem um carregamento axial, ou seja, ao longo desse plano unidirecional do elemento. Como assim? Bom, para isso, vamos considerar esse cabo, essa barra de aço, na verdade. Essa barra de aço ela é composta por um mesmo material, esse material de modo de elasticidade do 200 gigapascal, 200 mil MPa. Ou seja, uma barra de aço que tem o mesmo material do início dela até o final, ao longo de toda a barra é o mesmo material, porém a gente percebe que a área da seção transversal de um primeiro segmento dessa minha barra tem uma determinada área e no complemento dela há uma área diferente. Ou seja, imaginando uma barra que está engastada em uma extremidade, como mostrado na figura, a gente tem cerca de 600 milímetros, que a gente tem uma área de seção transversal 600 milímetros quadrados. Ou seja, uma área que pode ser quadrada, pode ser então uma barra quadrada, um segmento aí quadrado, né, de uma área qualquer, ou uma circunferência, então, né, uma seção circular de uma barra, então, realmente de aço. Então, a gente percebe que essa barra, há dois tipos de área de seção transversal, e ao longo dessa barra, exatamente no centroide dessa barra, por isso é uma tensão axial, ou seja, não há nenhum tipo de excentricidade na aplicação dessas cargas. Então quer dizer que eu não tenho momento fletor e eu também não tenho nenhum tipo de força perpendicular à barra. Todas as forças são centradas, estão dispostas no centroide ao longo dessa barra que está exclusivamente numa seção unidimensional, tá? Então a gente tem que essa barra, ela tem três aplicações de cargas axiais, de esforços normais, por exemplo, que serão gerados por esses carregamentos. Ou seja, no ponto B, nós temos 500 kilonewtons da esquerda para a direita, exatamente no centroide dessa minha barra, o segmento AC. No ponto C, nós temos uma força também axial no centroide da barra, da direita para a esquerda, de 300 kilonewtons. E no meu ponto D, também no centroide, a gente tem uma força da esquerda para a direita de 200 kilonewtons. Então, pois bem, a gente já entende que temos um carregamento axial que vai me gerar esforço normal na minha barra. Bom, então a gente já sabe que as tensões internas dessa barra são tensão igual P do meu esforço, né, dividido pela área da seção. Ou seja, eu tenho uma tensão normal agindo nessa minha barra. Mas para isso, para mim determinar as tensões, obviamente, mas o que eu quero encontrar nesse enunciado, que é as deformações, ou melhor, a deformação total dessa barra, porque imagine só, a barra está engastada à esquerda, ela está ao longo, no sentido esquerda para a direita, e se ela tiver esforços ao longo do meu centroide, esforços axiais, essa barra vai tender a alongar ou comprimir por ações de tração ou compressão nessa barra. Então, de tal forma que, se eu tiver compressão e tração agindo de uma forma conjunta, ou seja, nessas três intensidades de carga mostrada, a minha barra vai tender a comprimir e alongar. Porém, ela vai ter uma deformação, um alongamento ou uma compressão, um deslocamento, então, ao longo do eixo X, nesse caso, total da barra. Por quê? Porque eu tenho esforços tentando comprimir e tentando alongar.
e isso no final vai me resultar então numa deformação, num deslocamento dessa minha barra na direção então horizontal, nesse caso então em X. Pois bem, mas para isso, o que a gente precisa verificar? A gente precisa verificar a tensão em alguns segmentos para verificar pela tensão a deformação ao longo de alguns elementos e simplesmente quando eu tiver o somatório dessas deformações ao longo de elementos que compõem toda a minha barra, a distância total da minha barra, eu vou ter o quanto ela alongou ou comprimiu. Por quê? Porque a gente tem uma premissa que é a sobreposição de efeitos. Ou seja, se eu vou ter um elemento que está comprimindo e ele está deformando 5 centímetros, comprimindo a barra, e outro elemento que está tracionando e está alongando a barra 5 centímetros, no final das contas, a minha barra não vai ter deformação nenhuma. Eu tenho 5 centímetros comprimidos, com uma deformação negativa, e 5 centímetros positivos, com uma deformação positiva, um deslocamento positivo. Então, eles se anulariam e a minha barra não teria, ao final, nenhuma deformação. Ela ficaria estática, sem nenhum alongamento ou compressão dessa minha barra, né? Mas como que eu faço, então, para verificar isso, essa sistemática e a minha deformação final da minha barra? Primeiro, eu vou precisar traçar exatamente seções transversais da minha barra, aonde eu vou encontrar o meu esforço normal. Por quê? Porque a minha deformação, ela é resultado e ela tem relação direta com o meu esforço normal. Então eu vou precisar segmentar a minha barra conforme as características geométricas e também as cargas aplicadas em alguns segmentos, para que eu consiga, dentre esses segmentos, saber se a minha barra alongou ou diminuiu, e ao final, ao longo desses elementos, no somatório deles, pelo princípio da sobreposição de efeitos, eu vou ter então o deslocamento ou a deformação linear da barra total. Então, dito isso, a gente sabe que nós teremos um esforço normal agindo em NAB. Ou seja, nesse meu segmento AB, eu vou ter um determinado esforço normal nesse meu segmento, que será o mesmo desde o engaste da minha barra até o ponto B. E ele será nulo, certo? Não, ele não será nulo. Por quê? Porque essa minha barra, ela está estática, ela está numa situação de estaticidade, ou seja, ela está parada, de tal forma que, se eu tenho um somatório de forças em X, eu preciso ter que esse meu somatório esteja em equilíbrio, ou seja, que o meu somatório de todas as forças, no final das contas, seja zero. Para isso, então, a gente precisa considerar, verificando que os meus esforços não estão simplesmente zerando por eles mesmos, né? A gente vai ter uma reação em A. Então, se eu tenho uma reação em A desse meu lado à esquerda que está engastado, quer dizer que eu terei uma reação em A, e essa minha reação em A também é um vetor de força que deve ser levado em consideração para o equilíbrio da minha barra. Então, se eu tenho essa condição da minha reação no engaste como uma premissa para a condição de equilíbrio, eu vou ter que saber se esse meu vetor aqui no ponto A, onde está engastado, ele está tendendo a comprimir o meu segmento AB ou tracioná-lo. Então, de tal forma, se ele comprimir, ele vai diminuir a minha barra, se ele tracionar, ele vai aumentar a minha barra. E essa parcela, então, precisa ser levada em consideração para mim saber a deformação final dessa minha barra. Bom, então a gente entende que o meu segmento AB, ele precisa ser verificado qual é a minha tensão normal nele. Depois, na sequência, nós também precisamos saber qual é a minha tensão normal no meu segmento BC. Por quê? Porque lá nós também temos duas forças agindo de forma contrária e esse meu elemento BC, ele está sendo solicitado a compressão, aqui já visualmente percebido, né, como compressão.
ou seja, eu vou ter uma tendência no meu segmento BC da minha barra ser comprimida, dela ser diminuída. Então, também é um segmento que eu preciso, então, obter a minha tensão normal e, por consequência, a deformação, o deslocamento nesse meu segmento BC. Na sequência, nós temos o elemento CD. E esse elemento CD, ele é exatamente posterior aonde eu tenho uma área menor da minha seção transversal e eu também tenho aqui uma solicitação, um carregamento diferente. Então, eu vou precisar também no meu elemento CD verificar a tensão normal ao longo desse meu segmento e, por consequência, a deformação nesse elemento. Então, a gente já percebe que para mim encontrar a deformação total dessa minha barra, eu vou precisar considerar 3 parcelas de deformação ao longo da minha barra. No segmento AB, no início, no segmento BC e no meu segmento CD, que então são seções diferentes e também são carregamentos diferentes, tá? Então é dessa forma que a gente começa então a esmiuçar e a entender o que é e como encontrar essa deformação aí total ou deslocamento, né? Porque é ao longo de um eixo só, unidirecional, então a minha deformação vai ser igual ao meu deslocamento total da minha barra. Então, para isso, antes de tudo, como eu sei que essa minha situação está em equilíbrio, quer dizer que eu preciso verificar o somatório de forças em X. Porque eu tenho 3 carregamentos e aonde eu tenho o meu engaste, eu vou ter uma reação. Então, eu tenho a minha solicitação e tenho a minha reação. E o somatório desses precisa ser 0, porque está em equilíbrio. Esse conjunto está estático. Então, para isso, nós temos a minha reação VA no meu ponto A, então, e por convenção ou por arbitrariedade, foi considerado o VA da esquerda para a direita, agindo no meu ponto A. Quando se faz o somatório de forças em X igual a 0, porque está em equilíbrio, se tem mais o HA, na verdade não é VA, né? É HA porque é horizontal, HA mais 500, porque está no sentido da esquerda para a direita, conforme a convenção de Grinter, né? Menos 300, porque estamos com uma força axial horizontal de 300 da direita para a esquerda, e mais 200, resultando em um HA de menos 400 kN. Ah, então quer dizer que está comprimindo esse meu trecho. Não necessariamente, ou melhor, não. Porque eu somente estou verificando pelo meu equilíbrio de forças que o sinal que eu coloquei do meu HA, que é o meu vetor horizontal que eu convencionei da esquerda para a direita, na verdade ele tem um sinal contrário. Ele tem, então, uma indicação contrária. Então ele deveria ser da direita para a esquerda, aqui no lugar do meu HA. Bom, partindo disso, a gente sabe, então, o equilíbrio do meu conjunto e a gente começa, então, a verificar as tensões em cada um dos elementos, né? E como que eu vou obter a minha tensão, então? Ou melhor, o meu carregamento ao longo do meu elemento? Primeiro, a gente sabe que o NAB, cortando no segmento AB aqui, ao longo do meu segmento AB, e olhando à esquerda, eu sei que eu tenho uma força da direita para a esquerda, porque o meu sinal convencional estava contrário, e eu vou ter agindo no outro lado a minha carga axial, a minha tensão axial, ou seja, o meu esforço axial, que é o NAB. Ao longo do meu segmento AB, o quanto eu tenho de esforço normal agindo e qual é a magnitude dele e qual é o sentido, se é compressão ou se é tração. Então, nada mais do que eu estou encontrando, nesse caso, o meu parâmetro P da minha equação de deformação. Porque a minha equação de deformação ela é relacionada diretamente com o P vezes L dividido por E vezes A. O que é P e L? Quer dizer, o carregamento axial, o meu esforço normal ao longo do meu trecho,
o L, que é exatamente o comprimento do meu trecho, e a deformação é diretamente proporcional a P e a L. Por quê? Quanto maior o meu P, maior meu carregamento, maior minha deformação. E quanto mais longa, maior a minha barra, também maior a minha deformação desse meu material. Então, por isso que o meu deslocamento ele é diretamente proporcional a P vezes L. Ou seja, carregamento vezes o comprimento do meu segmento. E ele é inversamente proporcional a E vezes A, que nada mais é do que representado a rigidez desse meu elemento. Por quê? A gente tem a rigidez de seções circulares como sendo E vezes A, modo de elasticidade vezes a área transversal da seção. Se fosse uma seção quadrada, por exemplo, ou de outro tipo de forma, em vez de E vezes A, poderia ser E vezes o momento de inércia, que também representa a rigidez, principalmente quando se fala em deflexão de estruturas, tá? Mas nesse caso, então, a rigidez em deformações axiais, ela é representada de E vezes A, no caso, então, de barras de aço ou de qualquer outro material. Ou seja, representa E vezes A rigidez. E pelo modo de elasticidade, que quer dizer tensão sobre deformação, né? Qual a característica desse material de rigidez, né? De deformação conforme a tensão tendo imposta no material, e A, que nada mais é do que a seção. Ou seja, quanto maior a minha rigidez, menor o meu deslocamento. Quanto maior a minha área de seção transversal, menor o deslocamento ou a deformação. Por isso que eles são inversamente proporcionais. Ou seja, quanto maior E vezes A, menor a minha deformação ou deslocamento. Pois bem, aplicando então a minha equação de deslocamento ou deformação em cargas axiais, eu vou ter o meu P, que eu encontrei que é o meu esforço normal ao longo da seção, que é mais 400 porque é tração, vezes o meu L, que é o meu segmento, que é a distância, então, o comprimento do meu segmento AB. Falamos de NAB, estamos falando do deslocamento AB. Para isso, temos o normal AB vezes o comprimento do segmento AB, que é 300 milímetros. Bom, 300 milímetros, eu sei que eu estou trabalhando com a unidade quilonewton e milímetro. Então, embaixo, eu também preciso trabalhar com essas unidades, milímetro e quilonewton, para no final cortar elas, né, ou anular elas e verificar qual é a unidade final dessa minha operação aí analítica, matemática, né? O meu E, bom, o meu E é 200 gigapascal, que a gente sabe que 200 gigapascal nada mais é do que 200 mil megapascal, MPa, e a gente sabe que MPa é Newton por milímetro quadrado. Então, de tal forma que 200 gigapascal significa 200 quilonewtons por milímetro quadrado. Então, eu estava com quilonewton em cima, estou com quilonewton embaixo, estou com milímetro em cima, estou com milímetro embaixo. Então, as minhas unidades estão todas elas falando a mesma linguagem. E a minha seção transversal, a minha área da seção transversal da minha barra é 600 milímetros quadrados, já do enunciado do problema. De tal forma que quilonewton em cima e embaixo eu cancelo, tenho milímetro dividido embaixo e milímetro vezes embaixo, também cancelo esses dois, e por fim terei somente esse milímetro de cima. Fazendo as operações matemáticas aqui, me resulta em 1 milímetro. Ou seja, a minha deformação no meu segmento AB, pela questão do esforço normal resultante, que é o meu NAB, me resulta em uma deformação de 1 milímetro, alongando ou diminuindo. Se a gente utilizar a convenção NAB do esforço normal já nessa equação, a gente terá a indicação se o meu segmento terá alongado ou diminuído. Ou seja, quando temos mais na deformação, quer dizer que houve um alongamento do meu elemento. Quando ele resultar num resultado final,
ele vai ter, então, uma diminuição, um encurtamento desse meu segmento AB. Bom, feito AB, então, agora nós partimos para BC, o elemento BC. E como que a gente terá que fazer? Terá que cortar o elemento BC e olhar a estrutura ou para a esquerda ou para a direita, até o final da estrutura. Como assim? Dessa forma aqui. Olha só, está representado a seção BC, sendo que ao longo de BC, ou seja, após B e não até chegar a C, eu cortei a minha seção e eu estou olhando a minha barra para a esquerda. Se eu estou olhando a minha barra para a esquerda, eu estou enxergando tanto a parte do engaste dela, a reação, todo o meu segmento AB, o meu ponto B, aonde eu tenho também um esforço normal, né? O meu carregamento já denunciado de 500 kN, e aí sim eu tenho a minha segmentação dentro do elemento BC, mostrando então a reação contrária, que seria o meu NBC, ou seja, o meu esforço normal dentro do meu segmento BC. Faço novamente o somatório de forças em X, aonde, pela convenção de Grinter também, menos 400 mais 500 mais NBC, me resulta num NBC de menos 100 kN. Bom, fiz o somatório de forças em X, igual a zero, porque está em equilíbrio esse meu sistema, esse meu problema, né? esse meu conjunto de barra de aço, me resultou num NBC igual a menos 100, o que quer dizer que está comprimindo esse elemento BC, está tendo compressão ali. Então a gente já sabe do que esperar da deformação, que é uma supressão de distância longitudinal, né? Então eu estou comprimindo a barra, estou diminuindo a minha barra. Mas diminuindo quanto? É o que a gente faz, então, empregando da mesma forma a equação de deslocamento, que era o P, que é os meus menos 100 encontrados do NBC, esse é meu carregamento axial, vezes o meu L, que é o meu comprimento. Ah, mas é o comprimento de toda a minha barra? Não, é somente o comprimento da minha seção que eu estou verificando o quanto ela está aumentando ou diminuindo. Nesse caso, então, é o meu deslocamento BC, então eu tenho o meu comprimento de segmento BC, que é, então, 300 kN. 300 milímetros, desculpa. Dividido por a minha área, que é o 600, porque eu tenho a mesma área de seção transversal do meu ponto A até o meu ponto C, logo, o meu elemento BC tem a mesma área, 600 milímetros quadrados, vezes o meu modo de elasticidade, que é 200 gigapascal ou 200 kilonewtons por milímetro quadrado. Na mesma sistemática de antes, unidades todas iguais, cancelo, me resulta milímetro, e como magnitude desse meu deslocamento, menos 0,25. Claro, eu tenho um esforço normal de compressão, logo eu estou encurtando a minha barra em menos 0,25 milímetros. Isso referente à minha seção BC. Então, se nós quiséssemos, e fosse o enunciado, pedir a deformação da barra no ponto C, somente no ponto C, nós teríamos o somatório de deformações AB e BC. Dessa forma, nós teríamos 1 milímetro, que é a deformação AB, menos 0,75. Então, quer dizer que esse meu ponto C, considerando somente a deformação em C, né, à esquerda aqui, né, no meu ponto C, na verdade, aqui, né, total, eu teria 1 milímetro que está sendo alongado em AB e 0,25 está sendo comprimido em BC. Então, meu ponto C estaria alongando para cá 0,75 milímetros, tá? Mas esse não é o enunciado, mas o raciocínio é o mesmo. O que agora a gente quer saber, na verdade, é o NCD para verificar no ponto D qual é o deslocamento total. Se eu quero, então, determinar a deformação total da barra, eu tenho que considerar o somatório das minhas deformações ao longo da barra
e o ponto final. Então, o meu ponto final aqui é o meu ponto D. Então, é ele que irá alongar ou comprimir, dependendo aí da magnitude das cargas normais que estão impostas. Então, o que me resulta é agora encontrar a seção CD. E claro que a seção CD ela é igual à seção DC. Então, ao invés de eu cortar essa minha seção e olhar a minha barra toda para a esquerda, tendo um monte de variáveis a mais e distâncias a mais, por exemplo, eu posso cortar a minha barra e olhar para a direita. Ou seja, se eu estou olhando para a direita, ao invés de 3 carregamentos axiais, eu vou ter somente um, mas o equilíbrio vale da mesma forma. Então, quer dizer que o meu somatório de forças em X, ele vai ser menos NDC, que foi o que eu arbitrei aqui como sendo, então, de tração, mais 200. NDC é igual a 200 kN. Então, quer dizer que realmente a minha barra no final lá está, então, tracionando. Ou seja, no meu segmento CD, tanto cortando essa minha barra do elemento CD e olhando para a esquerda ou para a direita, das duas formas, dará o mesmo resultado de esforço normal, que é 200 kN. 200 kN de tração. Então, quer dizer que a tendência desse elemento CD é de ser alongado. Bom, se é alongado, e nós temos a mesma equação de antes de deslocamento, temos o P, que é o meu esforço normal, NDC, que é 200, vezes o meu L, que é o comprimento do meu segmento CD, que é 400 milímetros, dividido por 200, que era exatamente a minha área, ou, nesse caso aqui, pode ser um outro, né, porque eu não deixei a unidade, mas, enfim, tratamos o E como sendo o meu modo de elasticidade, 200 kN por milímetro quadrado, vezes 200, que é a minha área em milímetros quadrados. Cancela todas as unidades, me resulta em uma deformação ou deslocamento ao longo do eixo X de 2 milímetros. Bom, então agora fica muito mais claro que nós temos um deslocamento de A até B, que foi de 1 milímetro, porque tem tração entre A e B. Depois, entre B e C, nós temos uma compressão que resultava num deslocamento de menos 0,25 milímetros, ou seja, está sendo comprimido, está sendo suprimido, está sendo encurtado o elemento BC. E quando tratamos do último elemento, do último segmento, que é o elemento CD, nós temos novamente um alongamento de 2 milímetros, porque ele está sendo tracionado. Então, para a gente encontrar o deslocamento final da barra no ponto D, nada mais é do que somar, então, esses deslocamentos ou deformações ao longo da barra. Dessa forma aqui, ou seja, o meu deslocamento total é o meu deslocamento no segmento AB, mais deslocamento BC, mais deslocamento CD. Ou seja, o meu 1 milímetro, que a minha barra está sendo alongada de A para B. Na minha barra, no elemento BC, a minha barra está sendo comprimida e sendo encurtada 0,25 milímetros. No meu elemento CD, a minha barra também está sendo alongada 2 milímetros e, no final das contas, pela sobreposição de efeitos, nesse caso, e de deslocamentos, eu vou ter, no final, no ponto D, um deslocamento de 2,75 milímetros. Ou seja, o meu ponto D, ele deslocou da esquerda para a direita, alongando, então, esse meu conjunto de barras de aço em 2,75 milímetros. Esse é o nosso resultado final da deformação total da barra de aço. É isso, então, pessoal. Ativa a notificação, entra no canal, se inscreve, dúvidas, sugestões, algum assunto que vocês querem que eu retome, vocês podem colocar nos comentários e até o próximo vídeo.